Olá, queridos. Nós estamos gravando Oração em Línguas, parte 3, o ensinamento de Deus, para que a gente venha ter mais efetividade na oração em línguas, ter mais entendimento para entrar com eficiência na oração, porque a oração em línguas é a oração do Espírito Santo direcionada para o nosso espírito. Então você ora aquilo que o Espírito ora. Então é uma efetiva oração. É a oração do próprio Deus direcionada para o nosso espírito. E assim nós oramos com o propósito, como dissemos no outro vídeo, que é o de edificar a nossa fé. Vamos a um texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 12, em versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Esse texto traz a efetividade que cada dom produz. Ou seja, ali diz que ele tem diversas formas de como operar e tem diversas formas de como ele se manifestar. E o apóstolo Paulo está dizendo que os dons são dados para cada um para aquilo que é útil. Então, o Espírito Santo distribui estes dons para que nós façamos, para que nós sejamos efetivos em Deus. Olha o texto, no versículo 8. Porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro pelo mesmo Espírito operação de maravilhas, a profecia, e a outro o dom de discernir espírito, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. O texto é claro, querendo que o corpo de Cristo manifeste. Então, o dom, cada dom que aqui está descrito, tem uma operacionalidade e tem uma forma de como se manifestar. E entre estes dons está o de oração em línguas. Então, cada dom especialmente tem em si mesmo a sua forma de manifestar, de ser útil, de ter utilidade, ou melhor, de trazer utilidade para o corpo de Cristo. E a oração em línguas, então, ela tem um propósito. Não é só fazer barulho. Claro que muitos de nós fazemos muito barulho com a oração em línguas, mas existe um poder que a oração em línguas traz para nós, que é o da edificação no Espírito. Aqui ele tem um propósito de produzir um efeito, de produzir um crescimento. Assim como, por exemplo, a profecia. Você tem ela aqui, você profetiza, você tem o dom de interpretar a profecia ou as próprias línguas. Você tem o dom de curar. O dom de curar, o que ele faz? Ele manifesta a cura para si mesmo ou para outras pessoas. Então, cada dom tem uma operação e uma forma de como se manifestar, trazendo em si o propósito pelo qual ele foi criado. Então, o dom de línguas tem um propósito de manifestar edificação, como nós lemos em Judas 20, Efésios 6 e 18, 1 Coríntios capítulo 14 e versos 4, o 2 e o 14 também. Então nós temos vários versículos que dizem que o dom de línguas, que o falar em línguas produz em nós um efeito extraordinário, produz em cada um de nós edificação, edificando a nossa fé. E é isso que eu quero trazer para você. Um texto que eu não havia falado nas gravações anteriores foi o de Romanos. Vamos a Romanos capítulo 8 e versículos 26. Romanos 8 e 26. Ele diz assim: e da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então aqui nós temos
mais uma vez, uma demonstração de que o Espírito, quando nós oramos através dele, mediante ele, ele tem uma oração própria, ele tem uma intercessão própria, ele tem um diálogo direto com Deus, o qual se antecipa à nossa própria oração e intercede por nós naquelas fraquezas as quais nós não conseguimos vencer. Aquelas fraquezas que eu e você não conseguimos vencer, o Espírito Santo, mediante a nossa oração em línguas, ele intervém imediatamente, trazendo solução, trazendo então uma forma de resolver aquela situação. Quando você ora em línguas, então o mesmo Espírito intercede por nós. Olha o que o texto diz, o versículo que nós lemos aqui, o 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O que é uma fraqueza? Uma fraqueza é tudo aquilo que você não consegue resolver. Tudo aquilo que você acha que é impossível na sua vida. O que é uma fraqueza? A Bíblia diz que aquilo que é impossível aos homens, aquilo que é impossível aos homens, isso é possível para Deus. Então, quantas coisas, quantos embates que nós vivemos, quantas circunstâncias difíceis nós vivemos e que nós não conseguimos, não temos a oração adequada para a solução daquele problema. Então, a palavra de Deus diz assim, vocês não sabem pedir como convém, mas o mesmo Espírito vai fazer esta oração por vocês e vai resolver o problema de vocês. Basta que eu e você nos aplicamos a orar, venhamos a orar, venhamos a expressar, a usar esse dom que nós ganhamos do Senhor. E quem pode usar esse dom? Todo aquele que recebeu o batismo com o Espírito Santo, todo aquele que quer desenvolver a prática da oração em línguas na sua vida como um método, não, como um exercício de uma prática que o Espírito tem. Quando Jesus falou lá na carta de João que o Espírito nos ensinaria todas as coisas, ele não iria chegar para nós aqui transvestido como uma pessoa, simplesmente dizer, olha, vá por aquele caminho, vá por aquele, ou iria usar só o pastor ou um profeta, etc e tal. Não, o Espírito que está dentro de mim, que está dentro de você, ele vai te ensinar todas as coisas. Esse Espírito que vai ministrar ao teu ouvido e vai dar uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, uma palavra discernindo o Espírito, vai trazer revelações importantes para o seu coração, direcionando, trazendo então um comprometimento com o Espírito. Essa oração em línguas, ela vai edificar a sua fé a um ponto, ela vai te transportar para um lugar em Cristo, onde você verá, onde seus olhos serão abertos e descobrirão as realidades de Deus, aquelas coisas que a palavra diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não penetraram o coração do homem. Quando você começa a ser ministrado por você mesmo, mediante a oração em línguas, o Espírito implanta em você as verdades, as realidades que os teus olhos, teus ouvidos não puderam ouvir e nem perceber, e ainda que não penetraram o seu coração, essas coisas começam a ser reveladas para você. É importante, é tremendo isso. Ore em línguas, vá para Deus, ore, porque conforme Romanos capítulo 8, verso 26, ele vai estar orando e intercedendo por você, arrumando a nossa oração, arrumando a sua oração. Quando nós não sabemos pedir como convém, o mesmo Espírito orando, intercedendo por nós, ele vai estar intermediando diante de Deus, através da sua própria linguagem, aquilo que efetivamente precisamos, a resposta a qual realmente nós precisamos. Em o nome de Jesus, ore em línguas, vá para Deus, busque a Deus, em o nome de Jesus.